A paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos, gente. Sou a missionária Emanuele Vasconcelos. Glórias a Deus. Vim aqui te ajudar. Amém? Como vocês viram no título do vídeo, né? Vamos falar um pouquinho das distrações que o inimigo tem trago, né? Através de várias situações da nossa vida, para nos tirar do foco de Deus. E vou colocar para vocês aqui um ponto resumido, para vocês entenderem e eu poder ajudar vocês, porque o foco desse vídeo é ajudar, como eu fui ajudada, amém? Por Deus, né? E outras pessoas também foram usadas por Deus, né? Porque eu sempre coloco Deus em primeiro lugar depois das pessoas, né? Porque Deus tem que estar acima de tudo e de todos, amém? E depois as pessoas que foram usadas por Deus para poder me direcionar no caminho, amém? Amadas e amados irmãos, muitas das vezes nós sabemos o que fazer. Nós sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer, mas mesmo assim a gente faz. Como Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo. Amém? E vou citar algumas coisas aqui, nesse vídeo, para vocês entenderem certamente o que nos traz uma distração dos caminhos do Senhor. Ou talvez a distração de uma promessa, a distração para constituir algo na sua vida. Amém? Seja ela financeira, seja um estudo, um trabalho, uma viagem, uma mudança, seja o que for que você esteja almejando, um casamento, um filho, não sei. Só Deus sabe, né, da sua promessa. Só que a nossa maior promessa, e nós temos que entender sempre isso, é a nossa salvação. E ela é preciosa. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vive muitas vezes na carne, nas obras da carne, amém? E esquecemos o que é maior e o que é melhor para nós, que é a salvação. E nós esquecemos, muitas pessoas não estão pregando isso mais. As pessoas estão pregando bens materiais, as pessoas estão pregando casamento, né? E a palavra já fala, quando eu tive um sonho alguns anos atrás, que tudo que eu sonho, gente, tudo que eu tenho revelações, minhas experiências, todas elas estão coligadas com a Bíblia. E tem que ser assim, tá? E uma das coisas, para vocês só entenderem esse contexto aqui, se o que você vê, o que Deus te mostrou, não está coligado com a Bíblia, sai fora. Se não parte dos princípios bíblicos, sai fora, que é laço. Ah, mas parece bom os olhos do homem. Mas quem sonda os corações e os rins é Deus. Lembra sempre disso. E amadas e amados, uma vez eu tive um sonho. Tem um vídeo aqui, deu 10 mil visualizações esse vídeo, do meu sonho. E nesse sonho eu sonhei naquela passagem que fala, né? Que muitos compravam e vendiam e se davam, casavam e se davam em casamento. Já viram essa passagem? E muitas das vezes, né, nós vivemos nessa expectativa. Amém? Poucas as pessoas, e nós temos que voltar a esse primeiro amor. Amém? Esse amor, nessa expectativa da salvação, de Jesus voltar. Amém? Meu filho me chama. E nós não vivemos mais nessa expectativa, sabe? E... Nossa, difícil gravar esse vídeo. Mas glória a Deus. Gente, eu já gravei um vídeo, deu errado aqui, eu vou resumir esse para não dar errado de novo. E nós temos que viver, né? Lá na Assembleia teve um culto maravilhoso, né? Não que eu não esteja nessa expectativa, que eu sempre estou nessa expectativa para honra e glória de ser Jesus. Isso é uma coisa que eu posso me vangloriar em Deus, né? Que a gente tem que não me vangloriar em nós mesmos, mas em Deus. Uma coisa que eu tenho, sempre tenho, é a certeza da minha salvação, né? E a expectativa do arrebatamento. A gente tem que ter sempre essa expectativa. Isso não pode morrer na gente. A certeza da salvação, sabendo que, nossa, acontecer qualquer coisa comigo, eu sei para onde eu vou. Eu tenho uma casa, sabe? Essa expectativa que o inimigo quer distrair a gente da salvação. A nossa maior promessa é essa. Mas também ele quer te distrair das outras, né? Promessas terrenas que Deus fez, como fez para Abraão, como fez para Isaac, como ele fez para Moisés e para as descendências de Moisés,
né? Para entrar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Amém? Isso Deus, ele não descartou. Porque Deus, ele quer que você coma o melhor dessa terra sim, gente. Esse negócio de você viver, não sabe? Padecendo, não. O deserto, ele é passageiro. O deserto, ele foi feito para ser passado. Para passar por ele. Não é para viver no deserto. Deus não mandou os servos e a serva de Deus fazer uma casa lá, constrói uma casa lá. Pelo contrário, falou, se construir uma casa na areia, ela vai afundar. Amém? Deserto não é feito para fazer casa, para moradia. Amém? Deserto não é feito para moradia, para construir casa no deserto. Deserto é feito para colocar barraca, é passageiro. Amém? E quando aquele povo passou pelo deserto, vou falar o que Deus tocou no meu coração aqui. Amém? Quando aquele povo passou pelo deserto, amém? Deus enviou maná do céu. Mas Deus não deixou eles juntarem dentro das tendas com maná. Deus falou, comam o quanto quiserem, mas não guardem. Porque se guardar, vai apodrecer, vai estragar. Ah, mas que o Deus ruim não deixa a gente juntar? Não, Deus não quer que você montoe tesouros nesse mundo. Mas o foco desse juntar nas barracas não é juntar tesouros nesse mundo. É que naquele momento ali, se o povo juntasse comida lá na barraca, eles iam parar de orar. Eles iam parar de buscar. E aí você pensa assim, ai, mas Deus precisa da minha oração? Deus não precisa da sua oração, Deus não precisa da sua adoração, Deus não precisa de você para nada. Ele é Deus, ele é soberano. Mas Deus, ele quer que você faça isso pro seu bem, pro meu bem. Porque quando nós adoramos a Deus, nós passamos a ser mais parecidos com ele. Deus, ele quer. Quando você olha para sua filha, para seu filho, vou dar um exemplo aqui. Você não quer que ela seja parecida com você? Ou ele seja parecido com você? Você fala, não parece com a minha esposa nem com meu marido, parece comigo. Você quer ver qualidade sua, você quer ver coisa sua no seu filho, mas coisas não tem tanto. Você vê, você consegue ver algo nos seus filhos que é seu. E Deus, ele quer ver isso em nós. Amém? Não para ser manipulador, não para ser ciumento. Não, porque ele ama. Ele ama a gente e sabe que assim nós não vamos ser parecidos com o mundo, com o padrão mundano, mas com os padrões de Deus, com os padrões do Senhor, os padrões que Deus tem para nós. Amém? Porque a Bíblia, Deus todo tempo está nos direcionando ao caminho certo. Para a gente não padecer por falta de entendimento, mas para a gente regozijar no Senhor, para a gente, sabe, estar, entrar no gozo do Senhor e desfrutar da paz que excede todo entendimento, que só vem, amém? Pelo obedecer, por se santificar, por orar, por jejuar. E as distrações do maligno, ela quer que a gente pare de orar, pare de buscar, pare de jejuar, pare de ler a Bíblia, comece a colocar filmes interativos, que às vezes tem muitos conteúdos de palavrões, conteúdos que não são dos padrões de Deus, mas são moldados pelo padrão do mundo. E nós não podemos entrar nos padrões do mundo. Nós temos que entrar nos padrões de Deus. Amém? Porque os padrões de Deus, esse sim vai nos transformar a pessoas melhores. E aí a gente vai poder desfrutar daquilo mesmo que nós semeamos, nós vamos colher o que plantamos. Porque Deus fez assim. Para todos. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos. Amém? Mas você tem que plantar na terra fértil. Para que você venha desfrutar. Porque tudo, gente, tem uma recompensa, mas também tem uma consequência. Boa ou ruim, né? Então nós temos que ter esse conhecimento e essa consciência de que é bom e de que é ruim para nós. Amém? Muitas vezes a gente sabe o que é bom e o que é ruim para nós, mas nós decidimos não seguir aquilo, porque aquilo dali às vezes traz dor, às vezes vai ter que esperar. A carne da gente não gosta de esperar, a carne da gente é preguiçosa, a carne da gente não quer correr atrás. Amém? Então, uma das coisas que nós temos que fazer para não distrair do foco do Senhor é se ocupar, gente. Se ocupe primeiro na presença de Deus, faça o seu devocional, força a sua carne a orar, força a sua carne a adorar a Deus. Amém? Ah, mas é forçado. Não, vai forçando sim, é igual o filho, você força ele para a igreja quando ele crescer. Amém? Não tem esse negócio, pai abusivo não, gente. Ele vai ver que é bom para ele. Vai crescer e vai ver, ensina teu caminho, instrui o seu caminho, o caminho que deve ser andar assim. Pai e mãe serve para isso, para instruir, para mandar. É regra. Amém? Eu falo por mim, pelas duas criações dos meus filhos.
né? Uma, se você dá liberdade demais para você dá liberdade demais de decisão para criança, para adolescente, eles vão fazer mais decisões, mais escolhas. Mas se você dá liberdade para o seu filho, também entender que você é autoridade na vida dele, pelo bem dele, ele vai passar a te respeitar mais e te ouvir mais. Amém? A diferença dos meus 2 filhos é essa. Não que eu não ame um mais que o outro, eu amo os 2. Mas a maturidade espiritual em mim hoje é diferente da maturidade de antes. Amém? E eu passei por alguns processos, por mais escolhas que eu fiz. Amém? Deus, ele usa todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, às vezes a gente faz umas coisas que não é de Deus, não é para ser daquela forma, e Deus falou, não é assim. Mas Deus usa até essas pessoas e essas ocasiões e estes lugares para nos ensinar, para nos moldar, para nos transformar, para colocar nossa casa em ordem. Porque às vezes a pessoa que você fala assim, essa pessoa não é para mim, às vezes a pessoa não é para você realmente. Amém? Mas até essas pessoas, elas são usadas por Deus para nos direcionar, amém? Ao caminho certo. Elas vê defeitos, ela vê coisa errada em você. Ela fala assim, meu Deus, você está errando nisso porque elas nos amam. Amém? A pessoa que nos corrige é porque ela nos ama. Amém? E por mais que o inimigo muitas das vezes entra nos nossos relacionamentos, seja de amizade, familiar, ou sentimental, matrimonial, vamos dizer assim, mas que o inimigo ele entra sim, porque às vezes você está dando alguma brecha, tá? Que ele não entra por acaso. Vou dizer algo para vocês aqui, tá? Deus permite todas as coisas, mas o inimigo, ele não entra por acaso numa casa, não. Tem que ter uma porta aberta, tem que ter uma brecha. Eu falo por mim, gente. Falo por mim. Amém? Tem alguém me ligando. Eu falo por mim, tá? Eu falo por mim. Tem que ter uma brecha, tem que ter uma porta aberta para o inimigo entrar. Senão ele não entra. Senão ele não entra. Vou atender, não. Foi um domingo alguém ligando, estranho, né? O inimigo, ele tem que ter uma porta aberta, porque senão, gente, ó, pra você ver, a Bíblia fala, fuja do pecado e o diabo fugirá de vós. Amém? Isso é bíblico. Fuja da aparência do mal. Gente, a aparência do mal é uma pessoa roqueira, todo mundo de preto, não, tá? Isso aí é religiosidade, que chama. Tá? Mas fugir da aparência do mal, quer dizer que você deve fugir das coisas que parecem ruins perante Deus para você. Fugir do pecado é a aparência do mal. Fugir das coisas, dos padrões mundanos é fugir da aparência do mal. Amém? Então o recado de Deus para vocês é esse. As distrações, elas vêm minuciosamente, silenciosamente, com aparência de bondade, porque o banquete, ele é bom, gente. O banquete não é ruim, não. O banquete não é ruim, não, mas ele destrói. Você vai ver que é banquete depois de um tempo. Depois que você já está entrelaçada numa teia. Uma vez Deus me deu uma visão numa teia. E eu falei, Deus, como é que eu vou sair disso? E Deus me falou, eu vou te dar estratégia. Mas a consequência do que você fez, você vai sofrer. E sofri amargamente por uma má escolha e desobediência, porque Deus pediu para me fazer de um jeito, eu fiz de outro. Tá? E muitas das vezes você pensa assim, o inimigo não vai tocar, mas o inimigo vai tocar naquilo que você mais ama. E Deus, ele vai permitir, tá? Porque através daquilo que você mais ama, amém, às vezes Deus te deu um presente, por exemplo, a sua paz, a sua individualidade. Eu sou muito assim, sabe? Eu gosto muito da minha individualidade, gosto muito do meu sossego, do meu canto, de estar, sabe? Eu não gosto muito de estar com pessoas o tempo inteiro. De vez em quando eu gosto, sabe? Faz bem. Você também se isolar o tempo inteiro não é solitude, não é solidão, né? Assim, faz bem eu ir para casa da minha mãe, ver minha família, adoro, mas não ficar o tempo inteiro. Não o tempo inteiro. Eu necessito de umas horas do dia estar sozinha. Sabe? Fazendo as minhas coisas, concentrando nas minhas coisas, sabe? Concentrando a minha mente, minha alma em Deus, sabe? Eu necessito disso. Eu acho que todo mundo necessita disso, porque Jesus, ele mostrou isso lá no jardim do Getsemane, no Monte Sião,
no Monte Sião não, perdão, no monte onde que ele orava, no Monte Sião, acho que foi o Moisés que foi no Monte Sião, não, eu confundi tudo aqui agora, mas Jesus, ele se separava, Moisés se separava, amém, vários versículos da Bíblia, nós vemos servos e servas do Senhor se separando um momento para Deus, sabe? Então, assim, gente, é necessário você entrar pro seu quarto, fechar a porta e orar em secreto. É muito importante. Importante você ir no culto? Sim, isso vai te fortalecer também. Mas sua vida dentro da sua casa, seu primeiro ministério, sua família, seu casamento, seu lar, sua vida com Deus, sua intimidade com Deus, isso é mais importante. Depois você vai no culto. O culto também, ele faz parte. Estar em comunhão faz parte. Estar congregando faz parte. Estar batizado faz parte. Eu nunca vi crente que não é batizado e nunca vi crente que não congrega. Discípulos congregavam. Eles eram a congregação. Naquele tempo, eles eram a congregação. Amém? Então, é necessário sim congregar, é necessário sim ir na casa do Senhor, é necessário sim estar em comunhão, receber a bênção pastoral do pastor, a unção dos presbíteros. Amém? Isso é bíblico. Isso é necessário sim, tá? Eu não estou aqui para tirar contexto de nada da Bíblia, porque a Bíblia ela é complexa, e ai daquele que tirar qualquer parte da Bíblia, porque as pessoas gostam muito de pregar versículos separados sem um contexto. E Deus abomina isso. Amém? E é isso, gente. Eu tenho para dizer para vocês que o Senhor continua abençoando, que vocês não venham em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, que você não venha se desviar, que você não venha se afastar do Senhor por distrações, por mais prazerosas, bonitas que elas sejam. Há pessoas, às vezes, que você está almejando, ou o lugar, ou a casa, tá? Ou a faculdade, ou o trabalho que você almeja, o salário às vezes é bom. Mas toma cuidado com as distrações, as coisas que vão te afastar da presença de Deus. Tá bom? Ore, jejue, busque direção de Deus, porque a gente só consegue ter discernimento das coisas que são e não são quando a gente está em consagração, tá? Porque se a gente não tiver, a gente cai. Experiência, tá? Se você não estiver buscando de Deus e peça ajuda, tá? Não tem esse negócio não. As pessoas querem pegar carona na sua unção. Gente, a pessoa que fala isso é a pessoa mais egoísta que existe no face da terra. Porque a Bíblia fala, andei com os ungidos para ser ungidos. Orai um pelos outros. Eu tô aqui para orar por você, mas eu também tô aqui para receber a oração de vocês. Amém? Andai com ungidos para ser ungidos. Eu sou ungido, você também é. Amém? Orar um pelos outros. A minha oração é eficaz, a sua também é. Nós somos justos. Tô aqui para falar, eu oro para todo mundo, eu sou a Santa Juana. Não, gente. Eu também padeço de oração. Amém? Então nós temos que viver assim. Ora, faça a parte. Jejua, consagra, se santifica mais também, gente. Peça oração. Porque a gente não é forte o tempo inteiro, não, tá? Isso que eu te falo. A gente não é forte a todo tempo e cada um tem as suas fraquezas. Então você vai fazer a partir de hoje isso aqui, ó. Você vai orar e jejuar pelas suas fraquezas e vai orar e jejuar pelas fraquezas das pessoas que você vê que precisa de ajuda. Tá bom? Juntos somos mais fortes. E tem uma coisa também para dizer para vocês. Quando a gente confessa o pecado da gente para um irmão, uma irmã que não julga a gente, mas ela entende e ora pela nossa vida, a gente passa a ser liberto. Enquanto a pessoa, se você estiver desabafando com alguém que vai te julgar, ela não vai orar pela sua vida, não vai dizer, oh Deus, perdoa ela, oh Deus, ajuda ela a melhorar, a vencer essa vontade da carne. Amém? Enquanto você estiver confessando para pessoas que não vão orar pela sua vida, quando você confessa, a pessoa realmente que ela te entende humildemente e ela, tipo assim, ora por você, entende você com amor e carinho, fala, minha irmã, misericórdia, eu vou orar por você, sem julgamento, você é liberto. Então, ande com pessoas ungidas que vão te ajudar a ser libertas. Porque é muito fácil você falar de um pecado com uma pessoa que nunca teve esse pecado, ou nunca viveu isso. Amém? Você tem que falar para pessoas
que realmente passaram pelo que você passou e foram libertas. Amém? Já aconteceu um caso, uma amiga minha, ela contar um pecado dela para uma irmã que estava passando o mesmo pecado. E as duas foram libertas. A irmã que ela confessou estava, explicar, a irmã que ela confessou estava num processo de libertação daquele pecado que ela estava cometendo. Amém? E essa irmã foi liberta desse pecado. E aí, consequentemente, essa outra irmã que ouviu a confissão da outra irmã, ela começou a ser liberta. E ela começou a confessar, falou, irmã, sabe aquilo que você falou? Então, Deus está me incomodando, eu estou sendo liberta. Só que os inimigos, ela se falou que o inimigo estava atacando muito a vida dela para ela não ser liberta, ela estava sofrendo muitas retaliações, não eram nem tentações. Amém? Enquanto a outra sofria tentações, a outra sofria retaliações. Ela queria ser liberta e não estava conseguindo. Amém? Ela tinha medo até de orar. Amém? Então o mundo espiritual é muito sério, gente. Muito sério. Não brinca com as coisas de Deus. Se alguém confessar um pecado para você, não julga. Ah lá, fulano está fazendo isso. Ah lá, fulano tem problema com gula. Tem pecado da gula. Ah, fulano tem pecado de julgar o outro, de falar mal do outro, fofoqueiro. Ah lá, o fulano tem vício na vida sexual, que é o mais comum, né? Ah, fulano tem vício de droga. Ah, fulano tem vício de beber vagabundo, beberrão. Não, gente. Não faz isso, não. Você gera maldição para si mesmo. A Bíblia fala, ai daquele que julgar o outro. Ai daquele que brincar de juiz. Ai daquele que dizer que o outro vai para o inferno por causa de alguma coisa. Pois eu não faço acepção de pessoas. Então não brinca com as coisas de Deus. Vai ler a Bíblia, porque muita gente padece por falta de entendimento, que fica ouvindo pregações. Tem que ouvir pregações? Tem, mas de pessoas certas. Pessoas que edificam sua alma, pessoas que não edificam seu ego, não aumentam seu ego, não aumentam sua vaidade, mas pessoas que vão realmente, igual o Paulo Júnior. Amém? Gosto muito do Antônio Júnior, do pastor Luciano Subirá. Amém? São os três. São os três que eu falo assim, que eu escuto, que falam a verdade. O restante eu nem pego para assistir, tá? Nem pego para assistir. Amém? Mas os que eu mais gosto mesmo é o pastor Paulo Júnior e Luciano Subirá. Então, os que mais assim falam com palavras de confronto e falam palavras que realmente traz transformação na vida da gente e faz a gente reconhecer e analisar nós mesmos. Porque o mais importante é isso, analisar nós mesmos, porque só assim a gente afasta das distrações. Porque falar dos outros, ficar observando a vida dos outros também é uma distração. Tá bom? Então esse é o vídeo, gente. Grande beijo. Compartilhe o vídeo com alguém que você conhece. Amém? Deixa o joinha aqui para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas, que através do seu joinha, do seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e ele compartilha para mais pessoas. Porque o foco aqui é evangelizar, é ajudar as pessoas. Tá bom? E comenta aqui embaixo um amém, um glória a Deus. Amém? Se você descer aqui embaixo, tem uma barrinha escrito comentários. E você comenta, se você quiser dar o seu testemunho e acrescentar algo nesse vídeo, fique à vontade também. Amém? Pode colocar um versículo aqui maravilhoso. E Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E obrigada por assistir até aqui.